hoje a gente tem mais um convidado especial na nossa Crônica na Praça. Vamos para mais um bate-papo. Roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou Campista Cabral e eu estou aqui ao meu lado com um músico, poeta, né? E professor de língua portuguesa, Fernando Melo. Tudo bom, Fernando? Tudo ótimo, prazer estar aqui batendo esse papo com você. Essa questão da poesia eu costumo dizer que é mais complexa, né? Porque a poesia é uma arte que a gente tem que ter muita reverência, né? Então assim, eu gosto de escrever versos e letras de música, né? Daí a ser poeta tem um pouco de diferença, mas eu tenho intenções nesse sentido, tenho intenção de fazer um livro de poesia, enfim, vamos ver se eu consigo, talvez um projeto aí mais para você, acompanho o teu canal sempre, né? Acho super legal essa iniciativa e vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Pessoal, a gente já está aqui para fazer um convite para vocês, tá? O canal Campista Cabral, um pouco de prosa, o canal do Fernando Melo, música de qualidade, trabalho assim impecável, assim, um trabalho primoroso mesmo, um músico bastante conhecido na cidade. E a gente está aqui nesse espaço, essa Crônica na Praça, justamente, e aí de novo, né? Infelizmente não tem como lutar contra o som da rua, automóvel, barulho, a cidade. Tá aí, a prosa. Então é isso. E hoje a gente está aqui. A cidade é uma prosa. A gente está aqui para, mais uma vez, nesse espaço público, falar um pouquinho sobre educação, literatura, e literatura, música, claro, em tempos de pandemia. Então, a gente vive um cenário bem complicado, né? Eu acho que a classe que mais sofreu com essa situação toda foi a classe artística, né? Porque não existe arte sem aglomeração, né? Como é que você vai fazer arte sem aglomerar as pessoas, né? Sem mostrar? A arte engavetada, ela não tem, ela perde todo o seu sentido, né? Então, assim, a sorte é que a gente ainda conta com a tecnologia, né? Para poder amenizar um pouco essa questão, mas há uma mudança muito drástica, né, do veículo, né, porque a gente tinha um contato direto com as pessoas nos bares, nos teatros, nos restaurantes, nos hotéis, né, isso tudo acabou, pelo menos momentaneamente, né, a gente espera que não tenha acabado para sempre, né, a gente espera que isso volte aí em algum momento, né, mas está muito complicado, a gente está vivendo uma tragédia, uma tragédia sanitária, algumas tragédias, eu diria, no Brasil. Múltiplas tragédias, né? A gente tem tragédias. O cenário já não está fácil ainda. Exatamente, a gente tem algumas tragédias. Uma delas é essa sanitária, né? Mas a gente tem tragédias políticas, a gente tem tragédias de desigualdades, de violência, né? De toda sorte de tragédias. Então, a gente enfrenta um momento muito complicado, né? Muito complicado mesmo, principalmente para a classe artística, né? Que teve a sua atividade reduzida, né, do 100 ao 0 da noite para o dia. Da noite para o dia, olha, amanhã não tem mais, então se virem, né, até você ter um auxílio, né, quem teve direito ao auxílio, eu, por exemplo, não tive, eu ainda tenho carteira assinada, eu ainda estou melhor do que muita gente, porque eu sou professor, como você também, então a gente está melhor do que muita gente que só contava com a arte mesmo para sobreviver. Quer dizer, esses aí estão numa situação bastante difícil, bastante complexa, né? A gente teve a Lei Aldir Blanc, que tem alguns aspectos bem positivos, né? Mas também demorou para chegar. Demorou para chegar, e tem a questão burocrática também, né? Tem uma série de questões aí. Mas enfim, mas o que eu posso dizer é que realmente para a classe artística a situação é quase desesperadora. Restou para a gente foi exatamente a questão da internet, fazer algumas lives, tentar mostrar o trabalho, né? Eu fiz algumas, mas assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e as pessoas ainda não têm esse hábito, né?
Eu acho também que o pessoal está um pouco saturado, né? Porque tem tanta gente trabalhando no computador, tanta gente trabalhando e vivendo dessa maneira virtual, e acaba sendo um espaço, caramba, é legal. Eu vejo muitos artistas trabalhando, apresentando, né, o seu material, o seu trabalho em lives, e houve um momento em que as lives explodiram, né? Você tinha live todo dia. Isso deu uma sim, eu senti que saturou um pouco. Não é exaustivo esse trabalho? Que não demanda de nós muito mais tempo do que quando estávamos em sala de aula? Ah, sim. Isso é uma questão, eu vejo muitos colegas, né, reclamando, entre aspas, né, porque, comentando, né, que parece que você está trabalhando triplo. Sim. Né, porque não parece não, realmente. Mas assim, o trabalho de professor já é um trabalho um pouco complexo nesse sentido, né, porque você trabalha na escola e trabalha em casa também. Né, sempre. Você tem que levar o trabalho para casa, então todo esse sentido a coisa acabou ficando igual. Agora, com relação assim, a essa questão das lives que você estava falando antes, é engraçado porque tem um amigo meu que até citou aquela música do Caetano, né? Quem lê tanta notícia, né? O Caetano falava isso nos anos 70, né? Aí ele perguntou, quem vê tanta live, né? É muita live, né? Muita live. Assim, eu acho que isso deu uma acalmada no primeiro momento. Agora eu acho assim, que essa coisa da pandemia, ela vem não sei, talvez quebrar alguns paradigmas também, né, no sentido de que veio acelerar muito esse processo também da informática, da gente utilizar a informática para diversas coisas, né? Por exemplo, na escola, né? Eu sempre fui um árduo defensor do uso das tecnologias na escola, e muitas escolas tinham essa resistência, bastante, né, ao uso da tecnologia, porque por uma série de questões que não vem ao caso, mas eu acho que a gente, você vê, se você pegar aí países desenvolvidos, já estão substituindo o livro, né? Não tem mais livro, você tem lá, o computador tem tudo, né? Tem vários portais, tudo que você precisa. Sobretudo internet de qualidade para todo mundo. Exatamente. Não, e plataformas que você não se enrola para poder dar aula, né? Mais simples, mais intuitiva, né? Exatamente, porque tem algumas que são terríveis. Exato. Mas, não, eu digo, nem à distância não, mas na própria escola, sim, presencial. Como se fosse um modelo sem presencial, ou um modelo ensaiando com o híbrido. Exatamente, pois é. Você misturando um pouco essas duas coisas, porque não tem muito sentido. Nós somos pais, eu sou pai, você é pai, né, e a gente sabe o quanto que a gente gasta por ano de material escolar, né, livros, né. Cara, dá pra você comprar um computador por ano. Sim. Daí o computador dura 7, 10 anos, não é? Então não tem muito sentido, assim, economicamente não tem nenhum sentido. Né? Filosoficamente eu acho que também não, porque você tem ali tudo, né? Você tem vários portais muito bons, com muitas informações na internet, né? Então assim, agora há uma resistência, porque o pai normalmente, principalmente na escola mais tradicional, né? O pai faz esse questionamento, porque meu filho já fica na internet o dia inteiro, vai vir para a escola para ficar na internet também. Sim, né? Quer dizer, só que ele não entende que a internet na escola é uma ferramenta da construção do conhecimento. Diferente de você ficar numa rede social, de você ficar jogando, né? Quer dizer, é uma outra forma de você utilizar essa ferramenta. Né? Que requer disciplina, né? Sim, uma coisa que a gente observou. Disciplina, responsabilidade, organização do tempo. Exatamente. Então, assim, eu acho que, falando de uma maneira mais espiritualista, né? Eu sou um cara espiritualista, né? Apesar de agnóstico, sou espiritualista. Além de agnóstico, sou espiritualista. Eu acho que a pandemia ela tem um sentido talvez maior, né? Mesmo diante dessa tragédia da morte de tantas pessoas, né? Eu vejo um sentido talvez maior, porque o planeta ele não se sustenta da forma que ele vai. Ele não se sustenta. Definitivamente não. Ele não tem como se sustentar. A humanidade do jeito que vai, né? A produção do lixo, as queimadas, né? A gente tem falado isso no último clipe, né? Não deixem de assistir. Fantástico. Há uma crítica bastante incisiva em relação a essa situação nossa, né?
além do próprio trabalho musical excelente. Gostei muito, desse trabalho. Eu estava conversando há 2 crônicas atrás com a professora Valéria Soares, e ela também estava fazendo um bate-papo, né, sobre educação, literatura, e ela falou muito em reinvenção. Como está falando aí da questão da tecnologia, também sempre defendi muito o uso da tecnologia, óbvio, o uso da tecnologia, desde que você tenha a estrutura para, que você tenha a organização, o respaldo, ou seja, você tem ali como utilizar essa tecnologia na escola, porque de repente numa escola pública, e isso acontece, a escola tem computador, mas não tem internet. Não tem internet, tem internet na sala de computação, mas a sala de computação não fica aberta para os alunos, a escola não tem sinal liberado para os alunos, então ela não dá acesso a essa tecnologia. Então é uma coisa meio contraditória. Com certeza. Né? Não, e a gente está falando de usar a tecnologia desde que a escola ofereça toda essa estrutura e, na verdade, assim, ela tem que oferecer para o aluno, porque eu estou falando de ensino público. Estou falando de crianças que, por exemplo, às vezes não têm acesso em casa, na sua casa, à informática, a um computador. Quer dizer, a escola ela precisa oferecer isso de uma forma pública, gratuita, né, para os alunos. Agora, isso também tem uma outra questão, que a gente não pode esquecer do aspecto humano, né? E aí onde entra a arte nas escolas, né? Não é só, fala tecnologia, parece que fica uma coisa um pouco fria, né? Um pouco fria, mas a gente não pode esquecer da arte na escola, né? Que é fundamental, né? Acho que o aspecto humano precisa ser levado em consideração, né? Nessa discussão. O pessoal pensa que tecnologia está voltada apenas para a computação, mas não é isso, né? Exatamente. A professora Valéria, no nosso bate-papo, ela pontuou uma questão ali que eu acho que é muito importante. Como eu falei, sempre defendi a tecnologia desde que houvesse esse respaldo, né, esse retorno, essa estrutura, acesso. No caso, você também pontuou muito bem, a gente precisa, a gente está vivendo um século completamente diferente, é uma outra realidade, outro contexto histórico e social, e é isso que vivemos hoje. Não tem como ignorar a tecnologia nesse sentido. Mas, em contrapartida, a gente tem uma outra questão, essa vivenciada por nós, com o ensino à distância, e que tem tocado fundo no trabalho docente, que é a falta de você estar com o aluno mesmo, de você olhar para essa pessoa e, claro, você falou espiritualista, então você sabe quão importante é o contato, né, essa convivência, o espaço presencial, a escola, como isso tem feito, assim, é um vazio, é uma questão que está sendo discutida, e como é que você vê isso? Como é que você percebe no seu trabalho? Você também é professor, mas tem vivenciado essa questão. Para mim tem sido bastante complicado. A gente estava conversando antes da gravação a respeito, né, de você falar e ninguém responder. E você ficar, caramba, é horrível essa sensação de você falar como se estivesse falando para ninguém, falando sozinho. Como é que você vê isso? Eu trabalho com arte nas escolas, né? Trabalho com música e trabalho com literatura também, né? Que é uma arte, né? E a arte, ela é movida pela emoção, né? Emoção se relaciona com afeto, né? E é realmente muito difícil você estabelecer um tipo de afeto, né? Quando tem ali uma máquina na sua frente, todas as pessoas estão do lado de lá dessa máquina. Então, falta realmente, porque a escola, ela cumpre uma função muito maior do que simplesmente você ensinar e aprender, né? Ela tem uma função social, né? Ela tem essa questão do afeto, da amizade, né? Do carinho. E eu não consigo conceber essa coisa do aprendizado, né? Da aprendizagem sem o afeto, né? Quer dizer, é muito difícil. E esse é um contra, eu acho que é um contra essa questão do EAD, né, do ensino à distância.
que é realmente a falta desse contato, desse carinho que norteia a relação aluno-professor, né? Isso é fundamental. Agora, tem outras coisas, né? Acho que tem alguns prós também, né? Ali o aluno ele fica um pouco mais centrado, né? Ele fica um pouco mais concentrado, né? Porque na sala de aula dispersa muito, tem essa questão também. Então, assim, tem prós e contras. Agora, essa questão do afeto, né? do carinho, realmente isso pesa bastante nesse momento que a gente está, né? Agora, essa questão que você estava falando da professora, né? Tem umas palavras assim que estão muito em voga no atual momento. Uma delas é reinvenção. Isso, reinvenção. Né? A gente precisou realmente, né? Você sabe disso, você tem as suas experiências e deve ter passado poucas e boas, como todos nós passamos, né? Muitas. Para a gente poder se reinventar, né? Porque a escola diz isso pra gente, olha, a gente precisa se reinventar. Mas como? Como que a gente faz isso? O que é isso? Alguém pode me dar uma explicação do que seja? Não, se vira. Se vira. Se vira. Você é professor, se vira, você tem que aprender. De uma hora para outra, você tem que aprender a editar, você tem que gravar, você tem que aprender a utilizar as plataformas. Né? Você e aquela pior ainda, aquelas que não são intuitivas, né? Exatamente. Não são simples no manuseio. Não são simples, aquelas que você tem que se virar mesmo, né? Então assim, cara, os professores foram jogados assim aos leões, né? Eu acho que aos leões. Eles foram jogados. Foram jogados assim, aos leões. Olha, você se reinventa aí, cara. Beleza, arrumou a câmera? Beleza, agora eu vou gravar minha aula, tá? Aí você... Ninguém faz 30 minutos de aula sem um erro, né? Você vai errar, você vai, opa, peraí, não é assim, deixa eu fazer de novo. E aí já entra a edição, né? Eu, por exemplo, aluno minha filha, né? Que ela fica ali, vem cá, olha, você, agora, a partir de agora, você é minha editora. Porque eu não sei nada de edição, né? Eu não sei nada, a gente estava conversando, eu não sei nada de edição. E dá trabalho. Pois é, cara, dá trabalho. Então você tem que ter editor. Vezes, um vídeo pequenininho, de 1 minuto e meio, 2 minutos, você pode levar, dependendo daquilo que você quer inserir ali, ou tem que tirar do vídeo para compensar determinados problemas desse vídeo. Você leva meia hora, 40 minutos, um vídeo de 2 minutos. Exatamente. Digo para você, a nossa profissão, eu acho que ela ajuda um pouco, porque ser professor, penso assim, né, é reinventar-se continuamente. Porque a nossa profissão exige, por conta de estar com esse outro. E olha que interessante, exatamente por estarmos com o outro dessa maneira agora, fez com que a sua aula, o seu tempo, o seu conteúdo tivesse que ser revisto de maneira bem significativa. Caramba, o professor que eu sou hoje, eu devo muito aos meus alunos. Me fizeram ver, caramba, isso aqui tá legal trabalhar dessa forma, ou falar dessa maneira. Eu tive que me reinventar. Sem necessidade da tecnologia, sem necessidade, mas a maneira de falar, a maneira de se colocar, exemplo, ouvir muito, ouvir mais. É verdade, verdade. E a gente aprende também, né? Sim. Acho que ser professor, ser mestre de verdade, é o mestre que aprende, e você aprende aquilo que você está ensinando também, né? Mas você ensina mais, você aprende. Então isso que você está falando ficou muito claro também nesse momento que a gente está passando, porque a gente teve que aprender muito, e os alunos acabaram ensinando muito para a gente, ensinando em diversos aspectos, nesse aí que você acabou de falar, mas ensinando também de forma prática. Sim. Porque, por exemplo, eles entendem muito mais de tecnologia do que a gente, 10 mil vezes mais. Aí tu tá enrolado ali, o aluno fala de lá, o professor faz isso. Vai naquele botãozinho ali, tu fala, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Filhos da tecnologia. Diferente da gente, eles nasceram. Nós somos da geração de transição, né? Da tecnologia analógica para digital. Exatamente. A gente pegou o início da informática, no advento da informática, né? Como o pessoal fazia curso de informática. Não, se você fizer um comparativo, por exemplo, com 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, você vai ver que a humanidade melhorou em diversos aspectos, porque você não tinha uma penicilina, você morria com 30 anos. Né?
a humanidade era feita de bárbaros. Os caras entravam na tua casa, matavam todo mundo, tocavam fogo na tua aldeia, né? Quer dizer, era a lei do mais forte, né? Salve-se quem puder. Quer dizer, hoje a gente tem um mínimo de civilidade. Tem outros problemas? Tem, claro que tem. Manda um abraço para todo mundo que está lá no meu canal, né, que está seguindo, né, as produções que a gente faz, e a gente pode também, de uma certa forma, até monetizar isso, né? É um alento para os artistas, né, para quem perdeu tudo, né, a sua atividade de trabalho. Então, quero agradecer demais a vocês que estão aí curtindo, estão mandando os recados, estão dando essa força e esse carinho para a gente nesse momento tão difícil. Fernando, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade. Foi uma conversa muito bacana, muito legal mesmo. E que tenhamos outras oportunidades para trocar mais ideia nesse espaço ou também no canal do Fernando Melo. Pessoal, a gente se despede daqui e mais à frente outras crônicas na praça virão. Até a próxima quinta com mais uma crônica. Fernando Melo. Beleza, então nós temos aí talvez uns 5 minutos. Maravilha. Pensando sobre aquela pergunta que eu te fiz. É que a câmera desligou, né? Eu estava conversando com o Fernando, a gente continuou conversando. Eu fiz uma pergunta para ele sobre a questão, ele vê o futuro aí, depois da pandemia. E eu acredito. Eu acho que a humanidade ela vem melhorando. Se você fizer um comparativo com 50 anos atrás, com 100 anos atrás, você vai ver. Tem outros problemas? Tem, claro que tem. Né? Mas eu vejo que a humanidade ela vem melhorando um pouco. E no sentido espiritualista que a gente vinha falando, eu entendo que a pandemia vai cair de novo.